Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos começando hoje mais uma aula, mais um domingo que nós nos reunimos com o nobre propósito, de estudarmos a Palavra de Deus. Eu me alegro em ter você como minha companheira ou meu companheiro para estudarmos esta lição tão preciosa. Antes de vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta escola, por este ensino. Obrigado pela Tua Palavra. O Senhor é bom, tem sido misericordioso para conosco e nós Te louvamos por isso. Senhor, neste momento, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria e nos ajuda, Senhor, a fixar em nosso coração, em nossa mente, e colocar em prática todo o ensino que será transmitido a nós nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 9, que vai falar sobre a vontade, o que move o ser humano. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para alcançar a estatura completa de Cristo, na forma que mostra na sua palavra. Então nós começamos lá nas primeiras 4 lições falando sobre o corpo, e a partir da 5ª lição nós começamos falando sobre a alma, e os seus aspectos, elementos que compõem essa nossa parte imaterial. Então nós já falamos sobre sentimentos, falamos sobre emoções, falamos agora nessa lição 9 sobre a vontade, que é o que move o ser humano. O nosso textual de hoje está em Gálatas 5:16, que nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A nossa verdade prática nos diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Meus irmãos, nesse momento vamos fazer a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia comigo, se você estiver com ela em mãos, ou a sua própria lição já está ali com os versículos dispostos, os editores da CPAD fazem essa facilidade para nós. Nós louvamos a Deus por essa equipe, E hoje a nossa leitura bíblica está em Gálatas no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 ao 21, depois Tiago no capítulo 1, os versículos 14 e 15, e depois Tiago 4, nós vamos ler do 13 ao 17. Então abra sua Bíblia ou pegue a sua lição e vamos ler Gálatas 5:16, que nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. O versículo 21 nos diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago 1:14 e 15 nos diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Agora, Tiago 4. Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. E para finalizarmos o versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete
pecado. Meus irmãos, que lição emblemática, né? Falar sobre a vontade do ser humano, que é o que nos move, é algo muito complexo e muito importante para a compreensão deste assunto. Então, recebamos com alegria nosso professor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus já colocou este ensino em seu coração e de grande importância para nós também. Quero nessa manhã cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer mais uma vez a alegria de estar aqui juntamente com os irmãos para mais esta aula da escola dominical, qual esse trimestre nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, e essa lição de número 9, nós vamos estar focando a vontade que move o ser humano. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem por completo, né? por inteiro, desde a matéria até os sentimentos, emoções, e uma das características que Deus nos colocou dentro de nós, né? Dentro da natureza humana, é a vontade. Então, nós temos a liberdade, o livre arbítrio de escolhas, né? Deus deu essa capacidade a nós. E dentro desta lição, nós vamos ver, né, que nós somos movidos por essa ação, né? Vontade de estarmos fazendo as coisas. Isso é natural do ser humano. E nas lições anteriores a gente viu sobre as duas principais, né, faculdades da alma, que é o intelecto e a sensibilidade, entendimento de entender as coisas, a sensibilidade, e nós vimos que a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos pode influenciar a vontade e as decisões. Então, tudo nasce podemos dizer que de um olhar, né? A pessoa olha, a pessoa deseja o seu sentimento, tem vontade. Nós vamos abordar nesta lição de hoje. Pensar, sentir, desejar e agir costuma compor um mesmo fenômeno na experiência humana. E nós vemos que isso se fundamenta, né, e funciona à luz da palavra de Deus. E nesta lição nós vamos estudar sobre esse assunto que é muito relevante, né? É o que motiva as pessoas, né? É o que norteiam as pessoas. Nós, dentro deste assunto, nós vamos abordar esse tema, né? A vontade. A vontade é o que move o ser humano. Então, é algo interessante, algo precioso que nós vemos. E no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos entender, né, qual é o conceito de vontade. Nós vimos que dentro desse tema, vontade é a capacidade do ser humano de desejar, de querer, de almejar, de escolher e agir. E pode também se entender, né, como estamos falando, sobre como motivação. Porque nós entendemos que se a pessoa não tiver vontade, se a pessoa não tiver o desejo, ela não tem motivação para fazer nada. Então, tudo parte desse princípio, né, de desejo e de vontade. Então, vontade para quê? Vontade para se levantar, vontade para caminhar. Então, o ser humano é norteado desse sentimento, né, dessa vontade. E sem isso, não há motivação. A gente não faz nada se não tiver a vontade. Então, Deus, na sua presciência, no seu conhecimento, já nos deu essa
força, né? Colocou dentro de nós, né? Esse desejo de ter vontade, de sentir, e para que nós possamos ter motivação, né? Para estar fazendo as coisas. E nós vemos que temos consequência com os nossos atos, com as nossas atitudes. Deus, ele não vai proibir o que nós queremos fazer, o que nós temos a vontade de fazer. Deus sim alerta na sua palavra, mas mediante a nossa liberdade, mediante o nosso livre-arbítrio, Deus não vai interferir na nossa ação, né? Porque a partir do momento que você tem vontade, que você deseja, nasce em você a motivação para você estar fazendo as coisas, né? E nesse conceito amplo, a gente pode ver que a manifestação de vontade, mesmo quando que fazemos, não era originalmente a nossa vontade. O que quer dizer, né? Nós podemos também ser influenciados pela vontade de outras pessoas. A primeiro ponto, não era o que a gente queria fazer, mas pela influência de outra pessoa, a gente pode passar a fazer, ou pode passar a ter a vontade, né, de fazer aquilo que nós mesmos não queríamos, né? Não era realmente a nossa vontade em estar fazendo. Mas nós vemos essa voluntariedade aqui, né? Quando aderimos a ela de fazer aquilo mesmo que nós não queríamos fazer. Nós podemos ver também um exemplo na nossa conversão. Quando isso acontece, a mudança na vontade do ser humano por meio do arrependimento, né? A pessoa outrora tinha um desejo pecaminoso, um desejo de estar lá fora, um desejo de praticar as coisas erradas, mas mediante esta ação, o cristão, o verdadeiro cristão, é alguém que é impulsionado pela graça de Deus a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Nós vemos essa mudança radical a partir do momento que o Espírito Santo ele entra dentro da pessoa e começa a agir. Ele passa a renunciar à sua vontade e agora fazer a vontade de Deus. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, né? Quem era Paulo? Um homem que perseguia a igreja, que matava os cristãos, mas a partir do momento que ele teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse conceito, aquilo que ele praticava, aquilo que ele fazia, ou essa vontade que ele tinha de perseguir o povo de Deus, de atender, né, a ordem que lhe era dada, foi mudada, a ponto até dele escrever: agora não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Então, o que é isso? Agora a vontade que motiva ele é a vontade de Deus, é a vontade de renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, para fazer as coisas de Deus. Então, é dessa forma que nós prosseguimos, né, na nossa caminhada. É o livre-arbítrio de escolhas, a liberdade que nós temos para escolher o que queremos fazer. Embora, né, a nossa vontade é individual, cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu modo de pensar, de agir, mas a partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora essa vontade dentro de nós, ela é controlada pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então, isso é o conceito de vontade. Desejar, querer, almejar, escolher e agir. Também do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento. A pessoa pode só pensar uma coisa. E a gente tem até um ditado que diz, né, que a gente não pode proibir que
um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode proibir que ele pouse, né, que ele faça ninho e assim por diante. Então, mediante o pensamento, às vezes não podemos proibir que um pensamento ele venha até a nós, mas esse pensamento pode ser simplesmente um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Ver o pensamento, não que a pessoa esteja desejando aquilo que às vezes veio no seu pensamento. Nós temos um exemplo, né? Podemos pensar em uma viagem que nós já até fazemos, ou em algo que nós já fazemos, por simplesmente pensar, e não por querer estar fazendo ou fazendo novamente, ou de outro lado, né? A gente pode também pensar nesse propósito, ou nessa viagem, ou naquilo que a gente faz, com o desejo de novamente estar fazendo, com o desejo de novamente estar realizando aquilo que a gente já fez, fazer de novo, né? Nessa forma, desejar, como uma viagem que nós falamos, desejar voltar ao lugar que a gente já foi, passar novamente nesse lugar. Então, a gente pode ver isso, um desejo pode nos motivar, né? A partir do momento, como nós vimos lá, um pensamento pode ser apenas um pensamento, como esse pensamento pode se tornar em um desejo, em uma vontade, e mediante esse desejo e essa vontade, a gente querer o que? Agir, colocar em ação ou em prática esse desejo novamente, a ponto de, se é uma viagem, eu fui em determinado lugar. Então, o desejo brotou novamente. A pessoa faz o quê? A pessoa vai lá, já programa, tal dia, vamos para esse lugar de novo, vai lá, compra a sua passagem, deixa agendado a sua estadia naquele lugar e assim por diante, né? Esse é um pensamento, não ficou só no pensamento, mas foi um pensamento concretizado, né? Uma vontade concretizada. Nós vemos dessa forma. Nós vemos assim que esse caso, ele ocorre dessa maneira. Então, nós vemos esse fenômeno ele ser concretizado, né? Esse pensamento, ele ser concretizado. Vontade de reaver de novo essa viagem, esse passeio. Por fim, esse pensamento, sentimento, desejo e ação. Nós vemos isso acontecendo lá no Jardim do Éden, quando Eva, ela já tinha tido a ordem de Deus que eles não podiam comer daquele fruto, porque a partir do momento que eles comessem, lhes seriam abertos os olhos. Deus já havia dado uma ordem a eles. E a gente vê ela se aproximando, né, desse fruto, vendo o fruto, e a serpente ali já, numa astúcia, conversando com ela, dialogando com ela, já colocou dentro dela, aguçou essa vontade, né, que estava dentro dela, e enganou a ela, né, dizendo até o ponto, né, ele não quer que vocês comam, porque certamente, ou quando você comer do fruto, você vai se tornar como Deus, você vai ser como Deus. Nós vemos que essa não foi a sua vontade, mas foi através da serpente que ela passou a agir através dessa vontade que estava dentro dela. Certamente, quando ela ouviu isso, ela sentiu alguma emoção, e o próximo passo que ela fez foi o quê? A manifestação do desejo, que gerou o quê? Que gerou a ação, que a Bíblia diz que ela tomou do fruto e comeu. Então isso pode acontecer dentro de nós. A gente ver algo, né? Aí, a partir do momento que a gente vê,
nasce o desejo, e a partir desse desejo gera uma ação que nós vamos e praticamos, cometendo o quê? Cometendo um erro, cometendo um pecado, não necessariamente nessa linha, mas também na linha de querer fazer alguma coisa, de ter a vontade de fazer uma coisa. Igualmente você observar, né, um lugar bonito, algo que te chama a atenção, aí mediante isso nasce o que? O desejo de você querer conhecer este lugar, né? E a partir desse momento que nasceu o desejo, vem a vontade, né, dentro de você, e mediante esta vontade você vai e age. Aí vem a ação, que no caso de Eva, a gente vê ela dentro desse desejo que gerou uma ação, e ela tomou o fruto e comeu. E mediante isso, né, a fraqueza de vontade. Nós somos limitados, né, irmãos? Nós temos uma estrutura limitada. Se nós não colocarmos Deus à nossa frente, se nós não pedirmos a graça, a força que vem de Deus, a capacidade que vem de Deus, a gente pode correr um certo risco de ceder à tentação, não é? Temos a vontade vem, mas é o hino que diz, né? Tentado, não cedas, ceder é pecar. Então, nós temos que estar com isso dentro de nós. É o que nós falamos, né? A partir do momento que a pessoa aceita a Jesus, a força está dentro dela, o Espírito Santo move dentro dessa pessoa. E nós vemos Adão pecou sem ser enganado. Eva, ela teve um diálogo com a serpente que manipulou, que enganou ela, mas no caso de Adão não. Então, o que isso significa? Que o seu entendimento, né, da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Diz Deus, a sentença que Deus havia dado não teve alteração. Já era a ordem que Deus tinha dado a eles. Vocês não podem comer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Então a sentença continuava. O problema dele, o problema de Adão, está na esfera da vontade. O que é isso? Em vez dele ter permanecido firme, quando Eva chegou com o fruto, tá vendo? Tá aqui. Qual que era o ponto dele? Não, a ordem de Deus era para não comer do fruto. E nós vemos que ele, mediante isso, ele decidiu, né, desobedecer a Deus. A ordem era para obedecer. Ele decidiu pecar, aderindo o quê? À vontade de Eva, que lhe deu o fruto. E nós vemos aqui, irmãos, quantas decisões erradas nós tomamos. Inconscientes? Não. Às vezes conscientes de que aquilo é errado, de que aquilo não pode fazer. Nós deixamos a nossa vontade sobrepor a vontade de Deus, a vontade daquilo que está na palavra de Deus, no que Deus ordena, no que Deus pede. Mediante isso, por nós não frear a nossa vontade, a gente parte por caminhos errados, né? Toma decisões erradas. E nós vemos aqui as consequências da violação de uma restrição alimentar e condutas mais graves. Muitas das vezes o desejo fala mais alto que a razão, a vontade. Adão podia, não posso, a ordem de Deus era essa. Mas o desejo, a vontade, se sobrepôs à razão. Que nós possamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus. Nós vemos
que tantas coisas acontecem hoje, né? A busca de prazeres em uma característica de cultura hedonista, né? É o que eles pregam, né? O que eles dizem, né? Esses hedonistas. Nós vemos aqui vícios, compulsões, arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. É o que às vezes a gente falamos, né? Tem um conceito aí, vamos pegar um exemplo aqui, né? Fumar. Fumar é prejudicial à saúde. A gente até vê nas cartelas, né, às vezes de maços, tem lá, né, a pessoa doente, a pessoa com câncer, e tantas outras coisas, ou tantas outros vícios que a pessoa sabe que é prejudicial à saúde, mas a sua vontade se sobrepõe à razão e as pessoas deixam ser levadas por esse ato, né, por essa vontade, por esse desejo. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais, né? É o que a palavra de Deus diz, né? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então, Deus, ele pode, né, mudar este conceito. Deus pode tirar do homem esse desejo, essa vontade de estar fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, mesmo que a sua vontade seja, mas a vontade de Deus ela possa permanecer nas nossas vidas. E o segundo ponto, o segundo subtópico da nossa lição vai falar sobre os desejos. E nós vemos isso da escravidão à redenção. Nós temos esta experiência no povo de Israel, né? O povo escolhido por Deus, um povo com promessas de Deus, viveram 400 anos ali, escravos no Egito, sofrendo, tendo que trabalhar duro, e a promessa de Deus para eles, ou para a vida deles, vou tirar vocês dessa escravidão, vou tirar vocês desse sofrimento, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E a gente vê isso, a ingratidão desse povo. Deus agora liberta eles lá do Egito, só que durante a sua peregrinação pelo deserto, eles deixaram-se levar da cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. O povo lá não estava satisfeito, né? Eu até disse, né, a Bíblia, Moisés, nos tiraste lá da terra do Egito, né, para morrer aqui nesse deserto. Eles não estavam vendo o cuidado de Deus, a proteção de Deus sobre as suas vidas. Tenho fome, Deus envia o maná. Eu quero, né, comer carne, Deus envia as cordonizes. Está com sede, Deus prepara água para que eles pudessem tomar. Mesmo assim, a gente vê eles ingratos a Deus, né? Não tendo a forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Nós vemos que, apesar de tudo aquilo que Deus fez por eles, né, eles sendo ingratos, lembrando lá da comida do Egito, né, deixavam-se dominar por seus desejos, pensavam, sentiam, desejavam o que era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte, como a palavra de Deus diz. Por que, irmãos? Não podemos dessa forma proceder. Nós temos que ser gratos a Deus, olhar para tudo que Deus já tem feito nas nossas vidas, agradecer a Deus, né? A gente vê aqui o povo do Egito cultuando a ídolos, né? Que isso trouxe consequências graves para eles, morte. A gente pode ver que todos aqueles que saíram do Egito, a Bíblia diz que só 2 que entraram na terra prometida, só 2 permaneceram firmes, fiéis. Por que isso? Né? Por consequência da ingratidão,
por consequência do pecado, por consequência de fazerem a sua própria vontade, né, de andar segundo a sua vontade. Então, não podemos dessa forma proceder. Nós nos deixamos levar por nossos próprios desejos. Não nos deixamos, né, que a vontade de Deus ela sobreponha a nossa vontade, que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos isso, os desejos na era cristã, e esse drama continua, né? Foi lá nos tempos do Antigo Testamento, continua nos nossos tempos, esses desejos desenfreados, né? Nós vemos isso uma diferença fundamental, vencer o pecado, né? Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para vencê-los. Então isso não é uma desculpa, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, a minha vontade ela sobrepõe. Não, Cristo, a Bíblia diz que Cristo já venceu por nós e também nos dá força, nos dá poder para vencê-los também, porque nós vemos dessa forma. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, a gente vai enfrentar um conflito espiritual constante. Então, dentro de nós, né, tem duas naturezas, ou podemos dizer duas vontades. Tem a vontade da carne e a vontade do espírito. E a Bíblia diz que dentro de nós é uma guerra constante. O espírito contra a carne contra o espírito. Nós temos que ver que todos nós, como cristãos, nós precisamos decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do espírito. Nós temos um exemplo que se conta que um homem tinha dois animais, dois cachorros, né? Um preto, um branco, e diz que todo final de semana ele fazia uma aposta. Ele apostava no preto, o preto ganhava, apostava no branco, na outra semana apostava no branco, o branco ganhava, e as pessoas ficaram indignadas com aquilo, foram perguntar para ele qual que era o segredo, por que ele acertava sempre, né? Apostava em um ganhava, apostava no outro, o outro ganhava. Foram insistindo a ponto dele falar: não, isso aí é simples, aquele que eu quero que ganha é o que eu mais alimento a semana inteira. Então, trazendo isso para nós, é dessa forma. Se nós queremos que o Espírito vença, nós temos que alimentar mais o Espírito. Se nós alimentarmos mais a carne ela vai se sobrepor ao Espírito, a carne vai estar mais forte, mas temos que deixar o Espírito fortalecido, mediante a ajuda, a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, a carne é o que? A carne é a natureza pecaminosa, a natureza caída. Ela tem os seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Só que isso depende de nós. Cabe a nós decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. É o que na nossa leitura bíblica aí está, né? Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não vai cumprir os desejos da carne. Então a carne vai estar fraca e o Espírito fortalecido. E essa é uma decisão do homem redimido. A partir do momento que a gente se torna uma nova criatura, né? Cabe a nós agora decidir fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade. Essa obra de salvação foi realizada por Cristo, que a Bíblia diz, né, que nos liberta do poder do pecado.
diante desses desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isso é resultado de uma nova natureza. Então, a natureza que nós nascemos com ela, né, aquilo que está dentro de nós, ela não vai ser mudada, né? Mas ela vai ser agora, passar a ser o quê? Controlada. Ela vai estar o quê? Amortizada, né? Para que a vontade do Espírito, ela se sobressaia em nossas vidas. Essa natureza pecaminosa, ela vai estar lá amortecida. Agora, o que vai estar vivo dentro de nós é a natureza do Espírito Santo. Então, isso significa que nós não podemos nos conformar com os desejos do velho homem. É o que citei no início, agora não mais vivo. Paulo dizendo, agora não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Então, a partir desse momento, nós vivemos a vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pelo Espírito Santo, nós dedicarmos ao processo de uma mortificação da nossa carne, a velha natureza. Nos nossos desejos pecaminosos não deixam de existir. Está lá, como disse, está lá dentro de nós, né? Se a gente quiser, né, esse desejo aflora novamente, mas em Cristo nós triunfamos sobre ele, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Então, se queremos ter uma vida, irmãos, na presença de Deus, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, né? Trilhar os caminhos da verdade, né? Os caminhos da vontade de Deus. E, por fim, o nosso último tópico, né? O ensino sobre os desejos em Tiago. Atração e engano. Isso fala dos maus desejos, né? Trata dos desejos carnais e suas concupiscências. Empregado o conhecido termo concupiscência, que Tiago diz, né? Como sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. O que Tiago diz? Cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. É isso, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ninguém é tentado por Deus, como a Bíblia diz. Ninguém diga ou diz, né, de Deus sou tentado. Não, Deus não tenta ninguém. Então, mas às vezes Ele permite a tentação para nos provar, para que nós possamos buscar força nele, para que nós possamos nos fortalecer nele. Então, cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pensamento, né? Como nós vimos anteriormente. Ele pensa, tem a vontade e, a partir disso, o desejo vem e ele age mediante essa vontade. Então, essa faculdade, ela é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Então, que nós possamos pedir graça a Deus, né, sabedoria a Deus, para que nós possamos estar controlando os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, para que nós não possamos ser enganados, né, pela nossa própria vontade. É o que a Bíblia diz, né? Há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é morte, é destruição. Tem pessoas hoje que estão vivendo de acordo com a sua razão, né? Com o seu desejo. Não, para mim está tudo certo. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho vontade. E não é, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Não é dessa forma, porque nós possamos ou podemos estar enganados, né, com os nossos próprios pensamentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, se nós não estivermos dentro da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, a gente pode tomar caminhos que
pode nos levar à morte, né? Mediante nossa vontade. Então, que nós possamos pedir a Deus a direção, que nós possamos realmente deixar Deus, Ele dirigir as nossas vidas. E nós vemos aqui que, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Tem pessoas com esse pensamento, infelizmente, né? Não, o pecado, né, é prazeroso, mas traz consequências drásticas para nossas vidas, né? Ruins, morte espiritual, morte física. Então, se a gente não tiver essa conduta de amortizar a vontade da carne, e nesse processo a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Mediante tudo isso, para nós caminharmos para o fim aqui, esse último subtópico do ponto 3, né? Abortando o processo. O que é isso, né? Tendo a força de renunciar à vontade, o desejo, né? O pensamento que vem, como estudamos, né? Sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. É o que citei no início. A gente não pode proibir que os pensamentos eles venham sobre a nossa cabeça, ou que venham sobre nós, né? Mas a gente pode o quê? Pode abortar esse pensamento. O pensamento veio, Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor, me livra desse pensamento. O que a gente não pode é ficar alimentando esse pensamento, né? Porque a partir do momento, é o que diz aqui, né? Cada um é tentado, né? Quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Então, a pessoa vê, a pessoa deseja, a pessoa tem vontade, a pessoa alimenta essa vontade. A partir desse ponto, ela vai e é atraída, e o ato em si é consumado pelo seu desejo. Então, nós podemos, né, evitar a prática de pecados, né, sob esses pensamentos que sobrevêm, abortar esses pensamentos. Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontrar seu objeto ou rejeitado, né, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. É o que diz, né? Depois do pecado, ou depois havendo a concupiscência concebido, acontece o quê? Dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Por isso que Tiago diz, nós temos que abortar esses pensamentos. O pecado, a concupiscência, é o caso que eu citei do exemplo, né, do pássaro. Né? O pássaro vem, voa, ele pousa, faz o seu ninho, põe ali o ovo, né? Após isso, o que vai acontecer? Né? Esse ovo vai chocar, vai eclodir, né? Vai nascer lá. Então, da mesma forma é o pecado. Ele vem sobre a nossa mente, a gente alimenta esse pensamento, a gente é aguçado por esse desejo, por essa vontade desenfreada, e a partir disso a gente consuma aquele pensamento, e após isso sendo feito, Tiago diz, após ele sendo consumado, ele gera a morte. Então, para a gente encerrar aqui, irmãos, que o Senhor nos livre de toda tentação, que o Senhor nos dê força. Se nós olharmos
para a vida de Jesus, a gente vê que após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Ele foi tentado. Mas de que forma que Jesus venceu a tentação? Ele venceu a tentação pelo poder da palavra. Assim também somos nós. Se a palavra de Deus estiver, como o salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se a palavra de Deus estiver dentro dos nossos corações, o desejo vai vir, a vontade vai vir, mas nós vamos repreender essa vontade, esse desejo, pelo poder da palavra de Deus que está dentro dos nossos corações. Então, com tudo isso, nós não podemos nos esquecer de fazer a nossa parte, que é viver em constante vigilância e oração. Então não basta você só orar, não basta você só vigiar. Esses dois aspectos têm que andar junto, vigilância e oração. Não bata no peito, eu consigo, eu posso, eu sou forte. Não. Mediante a tentação, se nós não estivermos revestidos, ou se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, fortalecido, nós não vamos conseguir. Mas mediante a ação do Espírito Santo, essa vontade, esse desejo, ele passa a ser controlado, ele passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos estar fazendo, cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, ela tem que permanecer na vida do cristão, para que nós possamos estar andando segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar a abençoar a vida de cada irmão e desejo um bom domingo aos irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Nós agradecemos a Deus por esse professor, essa professora que o Senhor preparou para nós nessa manhã, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos dê graça, né? Para nós colocarmos em prática e guardarmos estas palavras. E meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu quero fazer um convite especial a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui na nossa EBD Online, que venham nos fazer uma visita aqui em nossos templos, em nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos todas as terças, quintas e também todo domingo, 2 horários, às 5h30 e às 19 horas. E também nós temos cultos durante a semana e todo final de semana em todas as nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas nós temos igrejas lá também, e vai ser um prazer te receber, a você e a sua família, e eu tenho certeza que você vai embora melhor do que você entrou. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária. Eu sempre faço essa análise, né? essa frase que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então que Deus abençoe a cada um que se disponibilizar em ofertar na casa do Senhor, que eu tenho certeza Ele tem bênçãos reservadas a cada um. E chegamos ao término da nossa lição e não poderíamos fazer diferente, né? Feche os seus olhos, vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por nos dar, Senhor, a possibilidade de estudarmos a Tua Palavra, de preparar toda esta estrutura, aos professores,
a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco neste momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática estas palavras, a guardá-las em nosso coração, para nunca pecarmos contra ti. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.